noite com Jesus. Amém. E eu gostaria de falar hoje sobre aventura e suas consequências, né? Vamos ver aqui a parábola do filho pródigo. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? Dá um trabalhozinho de levantar sua mão. Tem um trabalhozinho. Quem conhece a parábola do filho pródigo? Algumas pessoas não conhecem, né? Muito poucos, muito poucos. Mas é aquele rapaz que saiu de casa, pediu tudo que tinha, o pai era fazendeiro, muito rico, ele pegou a sua herança embora e desperdiçou tudo que tinha, né? Agora, lá ele gastou tudo, foi para a miséria, aventurou tudo que tinha, e depois, caindo em si, ele disse no verso 18, levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Deus amado, dá-nos mais da tua palavra, mais da tua bênção, mais da vivificação do teu Espírito, com perdão dos nossos pecados. Te suplicamos estas bênçãos, que a palavra cure os doentes, liberte os oprimidos, salve os pecadores, limpa os pecados. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te suplicamos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Olhar somente em uma direção dói o pescoço. Eu coloquei aqui, em primeiro plano, o filho pródigo. E disse assim também, escrevi, não faça do seu casamento uma aventura. Não tome sua salvação como aventura. Aqui embaixo, mudança, coisas assim, negócios diversos, empreendimentos, né? Às vezes são aventurados, viagens, são aventuras. E todas as aventuras têm suas consequências, sem dúvida, correm riscos. Bom é que nada fosse feito como aventura. Mas, em todos os casos, as aventuras de caracteres terrenos, materiais, trazem consequências terrenas, materiais, quando não espirituais, não é? Quando não envolvem a parte espiritual. O que muitas vezes trazem até benefícios espirituais. Um conserto espiritual. Com todo respeito, eu digo, como tenho carta que tenho recebido telefonemas de pessoas nossas, amigas, que viajam, vão embora para o exterior, que nós estamos numa fase de aventura, quando eles têm outros vindo para o Brasil, outros querem sair do Brasil, e outros aventurando o Brasil. O Brasil está com o mesmo problema que os outros têm lá. Tem português vindo para o Brasil, até hoje, aventurando a vida. E brasileiro indo para Portugal, falando exatamente como português, não é? Quer dizer, com todo respeito, né? São aventuras. Eu dizer para o Monlete, vai bater com a cabeça na parede, Monlete. Não, mas eu quero ir para a mata do Pará. Vai, irmão. Vai. A sede chegou para voltar, né? Glória a Deus. Então, aventura.
coisas que estão por vir. Empresa. A empresa enquadra na parte material, né? Empreendimento ou experiência. Isso envolve a vida social e espiritual também. Então são aventura, quer dizer que coisas que estão por vir, empreendimento ou experiência arriscada, perigosa, incomum, cujo fim ou decorrência são incertas. Vai dar certo ou não? Via aquela circunstância é uma aventura. Eu tenho um primo, saudosa memória, faleceu. A sua viúva disse para mim, lá dentro do supermercado, eu encontrei lá, disse, não, o Zé viajava, voava até num caixote, pusesse asa num caixote, ele voava. E eu conversei com a proprietária do hotel, lá em Três Lagoas, de onde ele saiu para a morte, no voo da morte. Era então deputado federal, José de Assis. Ela disse, eu disse, deputado, não vá agora, deixa passar esse mau tempo, não é? Eu preciso de... E ela, a esposa disse, não, ele não tinha medo de voar. Ele voava em quaisquer circunstâncias. Era um aventureiro, portanto, não é? Esses voadores, esses pilotos, não é? Que voam sob quaisquer circunstâncias, eles estão aventurando, não é, irmão Valdir? Agora sua filha também já está? Aventura também? Não, é uma aventura não, tem que ser céu limpo, seguro, né? E ainda continua a coisa, acontecimento imprevisto, surpreendente, peripécia. Uma aventura pode ser uma peripécia na vida, pode ser um abismo. A pobre senhora correu uma desagradável aventura. Aventura ainda quer dizer acaso, sorte, fortuna, ligação amorosa, em geral, passageira, inconsequente. Ela sabia dentro de si que aquele amor não tinha como ser para sempre. Ela sabia dentro de si que aquele amor não tinha como ser para sempre. Aí vem o adjetivo que é aventurado. O aventurado é aquele que se aventura ou arrisca, é aquele que é ousado. Ousado. Então há pessoas que estão sempre aventurando. Não é próprio do cristão, dado a característica da sua natureza, uma vez cristão, então tem natureza de ovelha. Ser aventureiro. Por quê? Porque ele sempre carece, depende de uma direção. E uma vez estando dirigido, pastoreado, guiado, o que nós ouvimos no rádio agora há pouco, que é apressante, é urgente, é necessário que tenhamos o Espírito Santo. Porque não importa se o Espírito Santo lhe conduz para um lugar de tentação, como com Jesus Cristo. Nós aprendemos que o Espírito Santo, simbolizado na Bíblia pela pomba,
que não tem fel, não tem amargura, não tem raiz de amargura, ela não tem fel. E é dócil. Ela não é uma ave iracunda, e que age através da doçura. E apenas com seus leves toques, ela dirigiu o cordeiro para lugares difíceis, mas que, uma vez dirigido pelo Espírito Santo, não se tratava de aventura. Muito embora, sabendo ele que o Espírito Santo estava lhe conduzindo para momentos de tortura, de suar sangue, essa dilatação dos poros, esse fenômeno da adrenalina com, sei lá, com tantas outras coisas, que o pâncreas, o fígado, o baço, a vesícula, se encarrega de, numa hora de tensão, de extrema tensão, a agitar o sangue de tal forma que ele veio a suar sangue. Mas ele estava simplesmente cumprindo a sua missão. Vamos ver se ele está clamando por Eli, lama sabachthani. Vamos ver se Elias, vem socorrê-lo. Ele deixou-se levar pelo entusiasmo. Ele deixou-se levar pelo entusiasmo que o povo ignorante lhe causou. Ao ovacioná-lo, estar em suas reuniões constantemente. Então ele se tornou um aventureiro. Veja onde ele está agora, na cruz. Entre aspas. Era a análise do inimigo. Mas Jesus Cristo sabia perfeitamente, conhecia exatamente o seu lugar, a sua missão. Ele foi tipificado na Bíblia Sagrada por Davi. Davi talvez não soubesse realmente, como diz o profeta, que eles escreveram e aconteceu coisas que eles não sabiam, que realmente aquilo estava apontando para Cristo. Quando ele estava foragido, derrotado, entre marginais, ali estava acontecendo coisas que eram profecias acerca do Messias. Quando ele escreveu o Salmo 22, diz o irmão Branham, ele não sabia realmente que ele estava falando do sofrimento do Messias. Seus inimigos não podiam entender aquilo. Disse, ele ficou louco. Veja, quem está fazendo isso com ele? Porque ele usou na primeira pessoa. Agora, é dada ao ser humano, é uma circunstância do ser humano ter limitações, limites, para enxergar as coisas, para ver o amanhã. O que complica muito a vida em seus vários setores, e não se pode pregar o Evangelho sem falar em família, sem falar em casamento, não tem jeito. Porque primeiro, segundo família, terceiro você. Não tem jeito. Então a coisa vem se desenrolando de tal forma que
todos os passos na vida parecem ser aventura. Até mesmo plantar. Nós lembramos que não há muito tempo, aqui em Goiás, há muitos aqui que plantaram no seco, em setembro. Plantava na terra seca o milho. Porque dia 8 de setembro vinha chuva e firmava. O plantar virou uma aventura hoje. Quantos têm que ver terra para pagar financiamentos? Por quê? Aventuraram, plantaram, fizeram tudo o que deveriam fazer. Faltou a chuva. Morreu tudo. Não colhe nada. Circunstancialmente, nós temos que entender, é melhor que reconheçamos que cada passo tem se tornado realmente uma aventura. Ter filhos é uma aventura. Ver aquela criancinha, aquela menininha dócil, bonitinha, correndo para lá, para cá, aquele menino. Mas há sempre uma pergunta, como o profeta diz: meu Deus, o que será de José? O que será de Sara, de Rebeca, daqui 20 anos? O que será deles? Mas se tratando, reconhecendo isso, é que nós constatamos, através da estatística natural da vida do censo, veja, quantos milhões de filhos resultados de uma aventura amorosa. Milhões e milhões. A explosão demográfica do século se deve, em grande parte, a filhos resultados de aventura. Uma aventura lá no passado trazia óbrio, trazia apedrejamento, consequências imprevisíveis. Aí vem o grande conselho: não façam o inocente sofrer por causa de sua loucura. Não faça um inocente sofrer por causa de sua aventura. Perde-se a cabeça, perde-se a noção das responsabilidades, e que não é somente ela, não é somente ele, que vão arcar com consequências, mas há um terceiro, que é uma vida inocente, que não tem culpa de nada, e que vai nascer como consequência de uma aventura louca. Lá no deserto, quando o povo de Israel estava sob a liderança de Deus, sob a liderança do profeta, parecia para o homem natural, que cada etapa de Moisés, cada etapa do povo, era mais uma aventura. Agora, o profeta diz o seguinte a respeito de Moisés: que Moisés sabia o que fazer e como fazer. Ele, mais do que ninguém, sabia perfeitamente o que significava oscilar, murmurar, quando estivesse a terrível circunstância, sofrimento de cada passo que Israel dava. Por quê? Não significava realmente uma aventura no sentido da palavra.
Era uma demanda que estava no sangue de Deus, que estava no compromisso de Deus, que estava no programa de Deus. E que ainda que chegassem 2 apenas, haviam de chegar, porque aquilo mexia com o caráter de Deus. Aquilo não era uma aventura de Deus, era uma programação do soberano, Deus. Seus filhos, o povo da promessa, havia de entrar, voltar para a terra prometida, para Canaã. Agora eu quero chegar aqui, em meio à palestra, que não deve ser longa, e afirmar isto diante de qualquer desafio que eu possa enfrentar, que você possa enfrentar, que a igreja esteja enfrentando e que enfrentará. Que está no programa de Deus, está traçado desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. No caderno de Deus, no mapa de Deus, no computador de Deus. Entrada da sua noiva, do seu povo, nas bodas do Cordeiro. Não importa se cada etapa dela pareça uma aventura. Não importa, como lá no deserto. Isso viria ferir ao próprio Deus, a sua fidelidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua soberania, a sua onisciência. Falharia se esse povo pré-ordenado, se essas pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, não entrassem nas bodas do Cordeiro. Por isso, meu filho, te ajeite. Concorde com Deus, que você está no seu programa. Se cada etapa que nós chegarmos, nós nos pormos a murmurar, a questionar, a perguntar, nós podemos incorrer nas mesmas consequências, como Paulo adverte na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 mesmo. E lá na Hebreus capítulo 2, ele diz, como fizeram lá no deserto. Nós temos uma Bíblia sintetizada nesse deserto. Nós temos uma Bíblia ali, começando pelo ecumenismo, o sistema religioso denominacional do Egito, e o povo saindo para a terra prometida, para Canaã, que não significa a cidade santa ainda, mas a era do vencedor. Isso quer dizer, atravessei o deserto, cheguei no lugar prometido, na posição na qual eu devo estar, indiferentemente do que me aconteça, porque afinal de contas, eu não estou numa aventura criada por espíritos que caem sobre a mocidade, sobre as famílias, das nações, as influências que levam para cima e outro para corre, inventa e imita daqui, imita dali. Não! Você não é um dos tais.
Mas uma vez estando na mesma era, sob a mesma condição, sob as mesmas circunstâncias, podemos fazer uma mudança, que eu sempre digo no escritório, irmão, mudança e casamento é entre você e Deus. Eu não digo para não ir, eu não digo para ficar, eu não digo para fazer nem não fazer. A única coisa que eu te digo é isso: se o seu coração fechar, não vá. Porque se o seu coração está animado, e você analisa, e pela experiência que você tem com Deus, você entende que aquilo é Deus, faça o que está no seu coração. Vá. Vá. Se acontecer como aconteceu com Noemi, volte. É tão simples. Isso é tão simples. Agora, já no casamento, às vezes não tem como voltar, não? Não tem como voltar. Aí agora tem que prosseguir. Tem que segurar. Como pode você fazer do seu casamento uma aventura? Dando a vida por um prazer? O que deve ser até respeitado? Então quem vai dizer se gosta de ser enganada é você. Me engane que eu gosto. Há muitas pessoas que dizem assim, que têm que ser tratadas assim. Me engane que eu gosto. Eu não gosto de encarar a realidade. Eu não gosto que mostre a verdade para mim, que minha mãe me mostre, que meu pai me mostre. Eu não gosto disto. Eu gosto de ser enganada. Eu gosto que meu marido me engane. Eu prefiro ser enganada. Há homens que estão dizendo, eu prefiro ser enganado. Me engane que eu gosto. O povo está dizendo isso claramente a cada dia, gente. O que nós estamos vendo, o quadro político da nação, das nações, o povo está dizendo, me engane que eu gosto. Me engane com discursos, com propostas. Nós temos um homem viajando pelo Brasil que não pode mostrar uma obra sequer que ele tenha feito como administrador, como prefeito, como governador. Ele não pode mostrar uma construção. Ele só pode mostrar defeito dos outros que realizaram. Mas o povo vai dizer, me engane que eu gosto. O povo gosta de aventura, de ter novas experiências. O povo gosta de ser enganado. A mulher que não tem como o marido expor as coisas para ela como são, porque não tem jeito, é precipitar tudo. É precipitar tudo. Há homens que, pela mesma forma, não podem se assentar, não podem conversar, não podem dialogar, e, portanto, a família tem que ter coisas ocultas dele. É obrigatório, ele obriga que a mulher, a própria esposa, tem que fazer determinadas coisas sem ele saber. Até mesmo cuidar da saúde de uma filha, de um filho, e outras coisas. Muitas delas que Deus até aprova. Mas ele não pode saber, infelizmente, meu marido não pode saber, sendo que deveria ser o primeiro. É quem deveria estar na cabeça da coisa.
Mas o sebo na cabeça não deixa. Eles dizem, aquela pessoa tem sebo na cabeça. Nós temos uma experiência na Bíblia que ela cabe em todas as mensagens, em todos os instantes da nossa vida. A experiência de Noemi, Ruth e Orfa. O profeta disse, Noemi nunca deveria ter saído de sua terra. Sair de uma época daquela como pessoa, indivíduo, significava apostasia, sair do seu lugar. Porque Israel era povo. Então deveria sair o povo, não o indivíduo. Mesmo que fosse para a escravidão, foram para a Babilônia como povo. Então o profeta disse, ficar fora do cativeiro de Babilônia era maldição. Era como povo. Agora, Noemi saiu como indivíduo, pessoa, foi aventurar. E lá o que aconteceu? Para cumprimento da própria Escritura, para cumprir um tipo nas Escrituras, mas ela sofreu a ponto de dizer, não, vamos trocar meu nome. Meu nome não deve ser Noemi, deve ser Mara, que quer dizer amargura. A minha vida faz lembrar as águas amargosas do deserto, onde Israel murmurou. A minha vida faz lembrar as águas amargosas do deserto. Ela tinha consciência disto. Mas de lá ela trouxe como prêmio 2 noras, que por sinal combinavam muito com a sua sogra. Mas chegou a certo ponto da história que Noemi, sendo uma mulher consciente, representando a igreja ortodoxa, consciente, é uma igreja fundamental, que por sinal não crê em 3 pessoas distintas, porque ela é a igreja fundamento. Mas uma mulher de muito bom senso, ela disse para as duas, olha, a minha vida já foi uma aventura tão desagradável, com tantas consequências como vocês conhecem. Eu estou viúva, vocês 2 novas, também viúvas. Eu não tenho semente para cumprir a minha lei convosco. Eu não tenho filhos para isso. O que fazer? Vocês voltem à vossa terra. Andar comigo não passa de uma aventura. Em outras palavras, eu estava dizendo isso. Orfa entendeu o conselho. Disse, mas como é razoável minha sogra? E a amava tanto que a abraçou chorando. Chorando. Quem sabe soluçava. E voltou. A Bíblia não fala mais dela. Até que veio o profeta da era. E mostrou o que ela significa. Mas a Ruth determinou dentro de si. Eu estou no quadro. Isso é o que você deve saber antes de tudo. Ter convicção. Eu estou neste quadro. Eu não pedi para estar aí.
Eu nasci dele. Eu estou nesse quadro. Eu sou dele. E ele é meu. Eu estou nesse quadro. O teu povo é meu povo. O teu Deus é meu Deus. Onde você dormir, eu durmo. O que você comer, eu como. Onde morrer, eu morro também. Eu morrerei ali. Não te deixarei de forma alguma. Eu prefiro estar com você amarga como é, do que ter supostas doçuras lá atrás. Eu prefiro enfrentar amarguras com você, estar com você sob quaisquer circunstâncias. Ninguém deve permanecer no ministério a menos que tenha a mesma convicção. Porque permanecer no ministério só enquanto ele flore, enquanto ele corresponde com os sentidos, é natural, isso é carnal, isso é humano. Mas permanecer com Moisés, com Josué, permanecer com Noemi, permanecer com Jó, isso é algo mais do que nada, do que carnal, do que religioso. Isso é espiritual. Isso é revelação. Eu prefiro estar com você na lama, dentro desse chiqueiro aqui, onde você recebeu o Espírito Santo, do que estar lá naqueles lugares limpos, cheirosos, entre aspas, que diante de Deus, diz o profeta, estão como um logradouro público, um sanitário público desaciado, que há muito tempo não foi asseado. É aventura ficar com Paulo, Demas? Porventura, é aventura permanecer com Josué? Eliseu, por que você não larga esse Elias? Quando ele próprio está dizendo, fique aqui. Não, onde tu fores eu irei. Mas eu vou para Jericó. É a cidade da maldição. Eu vou com você. Eu vou para a casa do pão. Eu vou com você. Mas eu descer o rio, eu vou com você. Isso é determinação. Você determinou. Pedro estava determinado em seu caráter, em sua alma, ele estava carimbado lá dentro. Para onde iremos nós? Se eu estou falando mais por alguém, eu vou usar o plural. Eu tenho mais alguém comigo. Eu tenho companheiros comigo que eu posso falar por eles. Eu tenho mais 10 aqui que eu posso falar por eles. Para onde iremos nós? Ele não diz para onde irei eu. Para onde iremos nós? Você sempre pode falar por alguém. Fale a palavra por alguém e verás. Aqui, na mensagem liderança, parágrafo 24, o profeta diz:
Nós temos que ser conduzidos. Liderança capa azul. Nós temos que ser conduzidos. Isso já diz tudo. Já diz que nós não somos aventureiros. Irmãos, preste atenção. Eu gosto de ver a igreja em silêncio, ouvindo palavra por palavra. Porque eu sei que a palavra está ungida ou não. A gente sabe quando está falando a palavra recheada ou não. Pense nessa oração. Senhor, anima-me no que é correto. Me desanime no que é incorreto. Você quer fazer essa oração agora? Você tem que dar um passo na vida? E que você está assim, querendo uma orientação? Senhor, anima-me no que é correto. E me desanima o coração. Eu tomarei esse desânimo como a voz do Senhor. Me desanime, tire essa coisa da minha mente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora ele disse, na dúvida não faça. Há uma placa de trânsito, que eu creio que ela seja até universal, não é somente nacional. Na dúvida não ultrapasse. Você sabe que se todos os motoristas dirigissem de acordo com as leis do trânsito, obedecessem às placas direitinho, como o irmão Brana dirigia, não haveria um acidente sequer. Todas as viagens seriam concluídas, exceto acidentes alheios à sua vontade, à sua obediência, seu com ele próprio. Mas por quê? Alguém transgrediu a lei ou as leis, começando por beber e dirigir embriagado. Nós temos que ser conduzidos. Nunca devemos ser autossuficientes. Bem-aventurado é o homem que ouve a mulher. Ouve a mulher. Nunca uma mulher dá conselho errado. Nunca. É claro que eu estou me referindo a uma cristã convertida, que tem o Espírito Santo. Ela está mais em casa, ela é mais de oração, ela é mais sensível para com Deus. Há muitos maridos que, bem-sucedidamente, eles não são maricas, eles não têm nenhuma reprovação diante de Deus, quando eles chamam suas mulheres, em particular, e dizem isso. O que você acha? O que você acha? Você está comigo nisso? Muitas delas dizem, olha, isso assim, de todas as formas eu estou contigo em quaisquer circunstâncias. Eu vou, eu fico, de qualquer maneira eu sou sua, você é meu e pronto. Agora, isso assim. O profeta diz que atrás da queda de cada grande homem tinha uma mulher. E atrás do sucesso de cada grande homem havia uma mulher. Atrás da queda de Hitler, de Mussolini, de Napoleão, de Sansão e de tantos quantos outros, havia uma mulher. Começando lá no Éden, havia uma mulher. Mas atrás do levantamento,
a Vitória, havia uma mulher, fosse a esposa, a mãe de um Abraão Lincoln, havia sempre uma mulher. Atrás da vitória de Cristo há uma mulher, igreja. É bom assim, não é? Não tem coisa melhor do que ser dócil, do que viver em brandura, em ternura, em concordância mútua. Porque os dois se tornaram um. Não é porque o reverendo chega na casa do irmão Brana e pensa que vai encontrar lá um dom fulano. O irmão Brana foi atender na porta de avental, porque estava lavando as vasilhas para sua mulher. E por isso deixou de ser macho? Deixou de ser homem? Não. Quando o profeta disse que a melhor coisa que Deus podia dar para um homem depois da salvação é a mulher, é a sua esposa. E a maior parte do tempo é com trocadilho, aos trancos, aos barrancos. Mas no final das contas, nós temos que ser conduzidos. Sabe, Deus nos comparou com ovelhas. E você sabia que uma ovelha não pode conduzir a si própria? Não. Portanto, ela não é uma aventureira. Ela se desviará e se perderá. Se ela perder a direção, ela tem que aventurar. Ela simplesmente não pode conduzir a si própria. E nós somos ovelhas. E ela tem que ter alguém para conduzi-la. O pastor tem dever de conduzir a ovelha. Agora, isso foi lá nos dias do Senhor Jesus. Ele foi o bom pastor que conduziu as ovelhas. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está conduzindo as suas ovelhas hoje. Ele tem conduzido vocês para este ministério, para esta obra. Não adianta, nós somos uns dos outros. Você é meu e eu sou seu. Mas hoje, você está vendo? Estamos vivendo em outro dia. Tudo está mudado e pervertido. Para se dar um passo na vida, vende a sua primogenitura. A igreja, com facilidade, se vende aos políticos, se compromete em troca de favores. Que precisão tem essa igreja de ser ajudada pelo Estado? Ela que ajuda o Estado, não o Estado ajuda ela, porque ela é o sal da terra. Mas o que acontece? Você sabe o que o homem tem para conduzir ovelhas hoje? Tem um bode. É um bode, é um mercenário. Ele tem mais medo do sacrifício do que qualquer outra coisa. E ele berra todo o tempo. Se tiver que enfrentar o sacrifício, ele está sempre berrando. O irmão que remeda o bode diz: você quer beber, bebe. Se não quer beber, me dá um copo. Então o que ele tem arranjado? É um bode.
bode. E você sabe para onde o bode as conduz? Direto ao matadouro. Isso é o tipo lá no Velho Testamento. Mas o que acontece? As ovelhinhas não sabem para onde estão indo, de modo que o bode vai para um aprisco, para o matadouro, e a enche, joga um porção de credo em cima dela, e as ovelhas não sabem o que fazer a não ser seguir um líder. A ovelha precisa sempre de um líder, assim ele as conduz direto a este matadouro. Então o bode o que faz? Quando vê que chegou lá, ele pula fora da trilha, e a ovelha entra e é morta. Está vendo? O bode é um líder errado, ele não entra com elas. O profeta disse: eu não tenho coragem, eu não estou suposto a pedir a ninguém fazer uma coisa que eu mesmo não esteja suposto a fazer aquilo, disposto a fazer aquilo. E nós chegamos ao enfado terrível, a grande desventura de exigirmos dos outros aquilo que nós mesmos nem tocamos com o dedo naquilo, aquele fardo. O que faz de nós? O que faz fariseus, hipócritas. O povo é que tem que jejuar, o povo é que tem que viver honestamente, o povo é que tem que dar os dízimos, o povo é que tem que cuidar da família, o povo é que tem que fazer isto, o povo é que tem que fazer aquilo, o povo é que tem que cuidar, o povo é que tem que cuidar, o povo é que é responsável, o povo que é responsável. O que o mundo carece, o que as nações carecem, é de estadistas, porque o estadista, ele vive em função do povo, não o povo em função do estadista. Na verdade, o estadista é aquele que vive em função do povo e que marca a história em benefício do povo. Olhe só para Jesus, olhe só para Jesus. Mas Jesus, o bom pastor, que conduz as ovelhas, ele as conduziu à vida e segurou nas mãos delas. Está vendo? Mas alguém tem que conduzir as ovelhas. Você não é o fruto de uma aventura, você é um fruto de um nascimento programado por Deus. Você estava nos pensamentos, nos lombos de Deus desde antes da fundação do mundo. Primeiro é o benefício da mãe, então a palavra do pai. Depois que a mãe dá a você o seu primeiro passo, então você olha para o seu papai, todos nós, para acharmos sabedoria, porque ele é o cabeça da casa. Que ele seja mais inteligente, mas ele é feito líder da sua família, de modo que seguimos o que o nosso pai diz para fazermos. Quando ele diz: agora filho, eu gostaria que você fizesse certa e certa coisa, então nós o ouvimos porque é sabedoria. Mas ouça, está vendo? Ele aprendeu muito e temos que perguntar-lhe para vermos o que ele tem aprendido. Então podemos tirar proveito por o que ele tem aprendido. Isso nos dá uma direção na vida. Ele nos diz: agora não vá fazer isso, porque eu fiz isso e me dei mal. Não faça isso, porque eu fiz isso e me dei mal. Eu estou carregando amargura, carregando cicatrizes, as quais você pode evitar. Ah, mas e o senhor? Sim, e o senhor? Eu estou sofrendo isto, e isso deveria ser um benefício para você. Ruth, depois que você for redimida,
que você entrar para o povo, que Boaz te redimir, não faça o que eu fiz. Nunca! Não saia! Aconteça o que acontecer, não saia! Não falte no seu lugar. Não. Não vá fazer isso. Porque eu fiz isso e só trouxe amargura, cicatrizes. Aí então, meu pai me disse para não fazer, e eu fiz. E isso fez com que isto acontecesse para mim, algo ruim. Minha mãe disse que eu não deveria ter dado aquele passo, ela chorou muito, ela ficou triste, muitos dias, ela perdeu o sono, ela ficou com os olhos roxos. Mas eu fiz a si mesmo. Portanto, não faça, minha filha, o que eu fiz. Não faça, meu filho, o que eu fiz. Eu aventurei contrário aos conselhos da sabedoria, da experiência. O pai e a mãe têm muitas coisas para dizer. Filha, não faça. Eu fiz isto, mas não faça. O pai tem muito o que dizer. De modo que está vendo, então ele, o papai, nos diz como fazer e o que fazer certo. Eu vou parar. Vou parar com isso aqui, ó, no estranho parágrafo 142. Mensagem estranha. O profeta diz, terminando a mensagem já, ele disse: ore por mim. Quando você não tiver ninguém mais por quem orar, apenas lembre-se de mim. Eu preciso de sua oração. Então, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrar. Obrigado por virem de distante. Deus o proteja quando você for para casa. Deus o proteja quando você for para casa. Isto o que quer dizer? Até mesmo vir para a igreja está sendo uma aventura. Pode vir com as duas pernas e de repente ficar sem uma perna, dentro de um segundo. Aquela pode ser a última viagem. É um derrame, é um infarto cardíaco, é um acidente. E desde que um passo pode trazer consequências, expõe uma vida através do trânsito, é uma aventura. Quando se entra no avião, está aventurando. Quando se entra no automóvel, está aventurando. Muito mais nesses veículos de duas rodas. Deus o proteja quando você for para casa. As duas coisas principais: salvação e casamento. Mudança, 3. 3 coisas principais. Muito especial a salvação. A sua posição no corpo de Cristo não pode ser uma aventura. Só isto. A sua saúde não pode ser. Você tem que medir. Você tem que pensar que a saúde se conserva, deve ser regada com alimentação mais inteligente, mais racional, até mesmo mais cristã, mais sábia.
Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, se o Senhor proteger a cada um, quando voltar para casa, os dados inflamados do maligno não poderão afetar nenhum deles. Eu te peço, proteja cada um quando voltar para casa, Senhor. Muito especialmente aqueles que têm que dar passos. Eles precisam nutrir, sustentar a família. Eles estão necessitados. E o diabo gosta de aproveitar essas oportunidades. Tem misericórdia, Jesus. Liberta o que está preso. Solta, Senhor, por amor do teu nome. O Senhor sempre amou abrir as celas, as cadeias. Solta, Jesus, amor do teu nome. Solta aqueles que estão presos pelos vícios, por espíritos maus, por amores errados, por sentimentos errados. Eu te suplico, ó Deus, que tu venhas manter as tuas mãos portentosas, poderosas, sobre a igreja, ó Pai. Nós temos consequências das nossas aventuras, dos nossos passos precipitados, e mesmo daqueles que são circunstanciais. Hoje ir à escola é uma circunstância, é uma aventura para aquela pobre criança. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu vejo agora a igreja lotada com encontros, pastores aqui, Senhor, e o Senhor usando a cada um que vai ter sua responsabilidade em particular. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E posso perceber o Senhor fazendo uma obra, mesmo que em secreto, mesmo sem emoção, mas uma grande obra. Graças a Deus, aleluia. Nós encomendamos este rebanho a Ti, Senhor. Nós nos encomendamos a Ti, Senhor. Nós encomendamos as nossas almas ao Senhor. O Senhor nos perdoe, ó Pai. Ajude-nos a cumprir as nossas estações de águas amargosas, o tanto que seja o Senhor que nos levou para aquela condição. Somente isso e mais nada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ultimamente eu tenho assim, vindo ao meu pensamento, à minha mente, de dar sempre a oportunidade para alguma pessoa que gostaria de definir a sua fé conosco, na mensagem do Senhor Jesus Cristo, como único e verdadeiro Deus. Tem alguém que gostaria de se manifestar, receber uma oração? Tem? Se tiver, ganhe o tempo. Vem depressinha aqui na frente. Você está decidido? Eu também estou. Nós estamos. Então vem logo depressa, né? Tem? Tem ou não tem? Se tem, vem. Se não vem, é porque não tem. Tem? Tem, sim. Tem. Tem aqui, ó. Definiu, ó. Definiu, tá vendo?
Aí, um vale mais que o mundo todo, e dois, hein? Tem o segundo? Que já decidiu, a segunda decidiu dentro de você. Chega de viver aventurando por aí. Agora eu quero minha liderança. Agora eu aceito a liderança de Deus, desse profeta de Deus. A irmã não tinha aceitado ainda, não, irmã? Não? Já? A senhora é a nossa companheira tão antiga. Olha, é para quem está recebendo hoje, aceitando, né? Vem, vem. Tem mais? Tem mais? Isso, rapaz, isso. Agora sim. Olha, irmão, você que veio à frente, Deus te abençoe mais, né? A palavra já está sobre você. Aleluia. Tem mais alguém que cansou de aventurar por aí? Quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? E ter esse bom pastor. Esse bom pastor não chama Joaquim Gonçalves, não. Esse é o mau pastor. Agora, o bom pastor é Jesus Cristo. Mas eu não sou tão mau assim, não, sabe por quê? Porque eu te levo para Jesus Cristo, sabe? Que beleza, hein? 3, 5, 6. 6 almas preciosas, 6 mundos, né? Graças a Deus. E isso, Satanás. Isso. Isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Levanta suas mãos para essas pessoas aqui, em nome delas, por elas, né? Senhor Jesus, põe a tua bênção sobre estas vidas, de estarem firmes agora, morrer conosco, nessa liderança, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajude-as a permanecer firmes e constantes, dá saúde também para elas. Amém. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar. Nós tínhamos 7, que tinha um garotinho novo ali também, um garoto. 7 preciosas, não foram somente 6. Foi o número perfeito mesmo, 7, né? Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos para casa. E que Deus vos proteja